Salve, rapaziada! Tô aqui gravando um vídeo aqui falando, né? Acho que faz muito tempo que eu não faço isso. Que hoje eu vim falar sobre o que eu achei do Battlefield 4, que eu joguei o modo campanha, né, no canal. Fiz uma série, ou é a primeira série que eu terminei nesse canal. O último vídeo saiu agora domingo. Foram 11 vídeos, né? E eu vou dividir esse negócio em tópicos, o tópico um, tópico 2, tópico 3. Acho que esse primeiro tópico eu vou falar um pouco do que eu achei da minha experiência, porque foi a primeira vez que eu joguei um jogo de nova geração, entre aspas, né? Porque esse jogo, se eu não me engano, ele é pra PS3 ou é PS4. Só que antes eu só tinha jogado jogo de tiro pra PS2, que eu nunca tive um PS3 nem PS4. O PC agora tá na minha primeira experiência nesses jogos, que inclusive até agora tá sendo incrível. Pude jogar jogos que eu nunca tinha jogado. Mas aí eu joguei, né? Eu tive que me acostumar com algumas coisas que não são iguais, que é no PS2, tipo os controles. Tem muita diferença, tipo você atira no R2, enquanto no PS2 você atira no X. A sensibilidade também é muito mais alta. Também temos, deixa eu ver, várias armas. Teve muitas armas mesmo. Tipo, eu só normalmente jogo muito Free Fire, tá ligado? E a Famas parece uma P40 no jogo. No Free Fire a Famas é uma arma que dá 3 tiros, aí dá uma pausa, 3 tiros. Na negócio não. No Battlefield não, a arma é muito mais balas. Isso ficou me impressionado. Tanto que no final do jogo eu tive que parar de jogar de Famas pra poder jogar de a famosa Barret, né? A .50, só que eu tive que ficar alternando entre o controle e o mouse, porque a sensibilidade do controle é muito alta e no mouse eu conseguia controlar muito bem a sensibilidade da arma, tanto que no modo campanha, na reta final, eu tava lá, SCAR e Barret, SCAR e .50, porque ficava muito melhor. Outra coisa que eu queria falar também é sobre o cenário do jogo. O jogo tem vários cenários, cara. Tem cenário na mata, cenário na neve, cenário de construções, tem muito cenário. E eu gostei muito do... Uma coisa que parece que é uma inovação do jogo, que é a destruição do cenário, cara. Tipo, tinha hora que aparecia um tanque de guerra, que inclusive tinha uma fase que tinha, se não me engano, era 4 ou 5 tanques de guerra que, pelo amor de Deus, ou fase enjoada, eu dei muito rage nessa fase. Porque o tanque, quando ele recebia um tiro, ele perdia tempo de vida. E aí eu destruía um, só que logo em seguida já havia um outro, e tinha um outro lá longe atirando também. Então eu tinha que ficar voltando de ré, me escondendo, pra esperar o outro tanque, o meu tanque, ele recuperar a vida pra poder atirar em um, pra dar tempo de eu conseguir, para dar tempo de eu conseguir matar esse outro, pro outro tanque não me matar. Isso tava me dando muita raiva, porque toda vez que eu chegava perto de completar, o outro tanque vinha e me matava. Aí teve, quando eu cheguei no último tanque, tinha um maluco era um lança-míssel que, na hora que eu terminei de matar o outro tanque, ele veio e atirou no meu tanque, explodiu o meu tanque e eu morri, eu não consegui nem sair dentro. E eu fiquei muito puto com esse cara. Mas voltando ao assunto do negócio, teve uma parte que simplesmente o tanque do nada veio e atirou numa pedaço de pau, numa laje que eu tava, e a laje destruiu, eu achei isso muito bravo. Também tem as partes que eles caem do prédio, tem a parte daquela hidrelétrica que eles derrubam, que é muito massa. A destruição de cenário é muito boa, tipo bala. Tem aquela fase que é tipo uma ponte que eles ficam, que tem umas árvores que a gente pegava cover nas coisas e elas destruíam, que era muito chato porque tinha que ficar saindo do lugar, indo e voltando para recuperar a bala, e você ficava no lugar e atirava um lança-míssil e destruía. E era muito chato, mas também era muito bom. Tem uma naquela fase da hidrelétrica, né, que tem outro nome que só que eu chamo de hidrelétrica, que o cara literalmente destruiu a parede que eu tava encostado, eu tive que correr pro outro lado e quase morri por causa disso. Agora eu vou falar um pouco sobre a história do jogo, né? Onde a gente controla o hacker, que depois que seu comandante superior morreu afogado praticamente, né? Ele se torna o líder da Lápide, que é uma equipe que tem o Erich, o Peck e a Hannah, né? Que são esses três. Depois de um tempo, um deles some, né? Que é sequestrado. Aí no final fica só com os dois. Eu passei muita raiva com a Hannah e com o Erich,
ou Irish, né? Porque tinha hora que tinha NPC como é que eu posso falar? De frente pra eles e eles estavam atirando e não matava. Aí esse NPC vinha lá, o hacker, né, que é o protagonista da história, começava a atirar de Zé Cortinha e eu morria. E isso me dava muita raiva. E eu ficava muito puto com eles dois, principalmente com a Hannah, porque a Hannah, o jogo ele tem tipo um modo furtivo, né, que você se agacha e os inimigos não escutam os seus passos, então você pode ir lá e passar a faca. E tem uma parte, né, que você tem umas barreirinhas, então você pode se agachar e ficar lá se esquivando pela negócio. E a Hannah, ela tinha um problema muito sério de que ela não agachava. Então, quanto mais a gente ia avançando agachado, a Hannah tava em pé. Então, se eles não viam o hacker, né, que é o protagonista, eles iam ver a Hannah, que tava literalmente em pé. E isso dava muita raiva, porque cortava todo o clima da parada. E, e aí eu fiquei muito puto com isso. O outro também, o Moreninho, também me deixava muito puto. Porque parecia que só estavam lá só pra existir, porque não matava ninguém. Eles só eram importantes nas cutscenes do jogo. Isso me deixava muito puto. E agora eu vou falar um pouco sobre o final, porque o final me deixou meio triste. E foi um final que não era uma ideia muito boa. Porque foi o seguinte: enquanto eu jogava, né, eles estavam contando as histórias deles, né? A Hannah, ela era casada com um revolucionário do país, se eu não me lembro, se eu não me esqueci. Enquanto o Moreninho, que eu esqueci o nome aqui, acho que era o Irish, né? Ele era um soldado que tinha 3 filhas e uma esposa. Aí o jogo já vai preparando você pro final, né? E cara, chegou na reta final do jogo e eu tive que escolher quem é que ia morrer. Só que eu não achei que o jogo ia ter coragem de matar nenhum dos dois. Porque eu fiquei o jogo todo jogando com eles. Eu passei a raiva todinha de jogar com eles. E eu pensei, não, no final eles não vão matar os dois outros coadjuvantes do jogo, né? E aí o jogo pergunta quem você escolhe pra morrer, né? Pra estourar a bomba. E eu escolhi o cara moreno. Por quê? Porque eu pensei, ele mesmo fala na cutscene dele, né? Na frase dele, que ele é um cara sortudo. Aí eu pensei, pô, ele é um cara sortudo. Ele vai sobreviver. Ele não vai morrer. E aí eu escolhi ele, né? Ele desceu, colocou a bomba, o REC apertou o botãozinho lá, a bomba explodiu. E no final aparece que ele morreu. Eu nem sei se no Battlefield 5, né? Se ele aparece vivo ou algo assim. Ele morreu, fala que ele morreu, que não encontraram o cara. E eu fiquei, caralho, eu matei o cara que tinha 3 filhos e uma esposa. Sendo que eu poderia ter escolhido a Hannah, que só me fez passar a raiva o modo campanha todo. E tipo, tinha lá o seu marido, mas comparado ao cara, ela era menos importante. E eu fiquei tristaço com isso, porque eu pensei, pô, eu podia ter me livrado da mulher e deixado o cara vivo. E eu, depois que acabou o modo campanha, eu fui ver se algum outro youtuber tinha escolhido o cara também. E aparentemente eu fui o único que escolheu sacrificar o cara, porque eu confiei em que ele era sortudo, porque todo mundo escolheu a mulher. E eu fiquei mó malzão por isso, que apesar de ser o personagem do jogo, né, me fez passar raiva, mas podia ter escolhido a mulher. Porque o cara tinha 3 filhas e uma esposa. E eu tava esquecendo de uma coisa muito importante. Eles caíram de um prédio que foi destruído. Caíram de uma ponte depois de ter sido empurrado por um carro. E também derrubaram a barragem lá e não morreram. Como é que eu ia adivinhar que o cara ia morrer na explosão? Ele podia ter se jogado na água, que nem aconteceu das últimas vezes. Mas não, ele morreu, né? É o que o jogo deixa entender, né? Que ele pode ter muito bem sobrevivido no Battlefield 5. Só que como eu não vi nenhum vídeo sobre, não tem como eu saber ainda. Mas quando eu for jogar, eu vou descobrir, eu acho, né? Porque pode muito bem mudar de protagonista. Mas é isso aí, rapaziada. Isso foi o que eu achei do jogo. O jogo é muito bom, muito maravilhoso. Ainda tem gráficos
bastante avançados para o ano que ele foi lançado, para a época. E eu acho que não foi uma review do jogo muito grande, foi só o que eu achei mesmo. São poucas coisas que eu falei aqui, foram as coisas que eu achei importante falar. E é isso. É isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo. Eu deixei aqui na descrição os canais de uns conhecidos meus, né, os famosos parceiros. Tem o JV, tem o Daniel Horror Game, que estão sempre por aqui. Eles estão paralisados por um tempo, mas ambos já falaram que querem voltar futuramente. Só esperar para ver se eles vão. E se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. E até o próximo vídeo.